Kamada é um idiota introvertido com cara de peixe-bolha, que sempre é ignorado por sua paixão, até que por sorte conquista as garotas mais populares da escola que fariam qualquer coisa para ter sua salsicha. Pouco antes de ter sorte, ele estava no escritório do professor responsável decidindo sua escolha de carreira após o ensino médio. Ela está surpresa que sua principal escolha de carreira seja besouro rinoceronte, e ele diz que uma vez pegou um para uma criança e isso deixou a criança feliz. Então ele quer fazer carreira disso, para poder ser o próximo Papai Noel. No entanto, a professora está decepcionada com a estupidez dos alunos deste ano, e sugere que ele poderia se tornar um artista de mangá. Mais tarde, ele volta para a sala de aula e encontra Tsuneki sentada em sua mesa. Ele pede licença porque quer se sentar. No entanto, ela o gira ao se levantar da mesa dele e diz que gosta de mexer com ele, porque gosta de vê-lo parecer um idiota. Ao sair, o perdedor vê o suor deixado na mesa dela por seus chutes e ela lhe dá um olhar suspeito, se perguntando o que diabos ele está pensando. Mais tarde naquela noite, Kamada passa algum tempo jogando algo que parece Monopoly com sua irmã, e quando ela começa a perder, já que continua indo para a prisão, ela se levanta frustrada, dizendo que não é como se estivesse sofrendo ou algo assim. Enquanto vai para o quarto, ela pergunta se ele está se preparando para os exames finais para não levar outra bronca dos pais. Kamada responde que está fazendo o seu melhor e acrescenta que tem pensado sobre o seu futuro ultimamente. Sua irmã Tomo fica surpresa, e ele diz a ela que, embora ainda não saiba o que quer fazer com sua vida miserável, ele quer se esforçar ao máximo. No dia seguinte, na escola, durante o almoço, ele se aproxima da mesa de Tsuneki e suas amigas, e elas perguntam se é verdade que ele quer se tornar um artista de mangá, surpreendendo-o que o professor espalhou um boato falso. Ele se senta com elas, e elas começam a provocá-lo sobre fazer mangás cheios de enredo. Mas ele diz para elas calarem a boca sobre sua futura carreira. Mais tarde, na biblioteca, enquanto o garoto mais burro da classe estuda com o mais inteligente, Tsuneki vem perturbá-los e implora a Ikuo para ajudá-la a estudar também, surpreendendo Kamada, que sabe que ela está fazendo isso para continuar mexendo com ele. Em seguida, durante os esportes, Ikuo diz a Kamada que viu Tsuneki saindo com um homem mais velho alguns dias atrás, fazendo-o pensar que ela deve gostar de sugar daddies. Isso surpreende Kamada, levando seu amigo a perguntar se isso o incomoda, mas ele responde que acha que isso só acontece em animes. Alguns dias depois dos exames, os resultados são divulgados e Kamada e Tsuneki conseguem passar, deixando a amiga de Tsuneki triste por ter sido a única a reprovar. Depois que as garotas saem, Ikuo aparece para dizer a Kamada que está surpresa por ele agora ser popular com as garotas, ao contrário de quando ele era miserável e solitário. Depois que ela sai, Kamada agradece a Ikuo por ajudá-lo a passar nos exames, e Ikuo o convida para participar do curso de verão da escola preparatória, onde irão a um hotel resort para estudar por 2 semanas. No entanto, sua preguiça diz que ele vai deixar passar, porque tudo o que ele quer agora é se divertir. Mais tarde naquela noite, enquanto ele vai para casa, ele vê Tsuneki trabalhando em um café ao lado de um homem idoso, e se pergunta se é o homem de quem Ikuo estava falando. Alguns momentos depois, ele admira Tsuneki e pensa que ela está muito acima do seu nível. Ele então se pergunta se trabalhar meio período aumentaria suas chances de conseguir uma namorada, mas rapidamente se livra desse pensamento e decide ligar para Ikuo para dizer que está interessado no curso de verão. No dia seguinte, ele arruma suas malas e parte para o curso de verão. No hotel, enquanto conversa com Ikuo, ele de repente vê uma figura em uma janela distante. Mas quando ele mostra a Ikuo, ela já tinha ido embora. Ikuo então lhe diz que há um boato de que o fantasma de um aluno do 3º ano que se suicidou aparece lá, assustando-o. Mais tarde naquela noite, Kamada se sente péssimo ao descobrir que tem o QI mais baixo entre todos os alunos ali. Ao chegar ao seu quarto, ele se lamenta, sentindo que deveria ter seguido Tsuneki, que foi para a praia, pois isso poderia tê-lo aproximado dela. No entanto, ele se dá um tapa para sair de sua ilusão e se lembra de que veio aqui porque queria mudar para se tornar uma pessoa melhor. Ele se move até a janela para gritar para o universo que não vai desistir, não importa o que aconteça. Mas, de repente, um estranho agarra da moldura da janela, chocando-o. Uma garota estranha e assustadora aparece e entra como se tivesse saído de um apocalipse zumbi, tentando tocar Kamita, que agora está quase se mijando de medo. No entanto, ela de repente diz que está congelando e pergunta se pode pegar emprestada a toalha dele. Ele fica surpreso ao descobrir que é Tsuneki e se pergunta o que ela está fazendo ali. Ela pergunta o que ele fez para ser punido com o curso de verão assim, e ele explica que tomou sua própria decisão. Ele devolve a pergunta, perguntando o que aconteceu com ela, e ela explica que foi sequestrada pelos pais quando descobriram que ela estava trabalhando às escondidas, e eles vieram deixá-la neste hotel localizado nas profundezas das montanhas. Ela tentou subir a montanha, mas não conseguiu por causa da chuva e de um rebanho de cervos que a perseguiu, até que encontrou uma janela aberta e entrou. Enquanto ela continua falando, Bro vê a cadeira em que ela está sentada ficando molhada e se pergunta se é a chuva ou se ela está vazando das suas comportas.
Ela verifica sua bolsa para ver se há algo para trocar, mas não encontra nada porque também ficaram molhados pela chuva. Kamita se oferece para pegar algumas roupas das outras garotas no quarto ao lado, mas Tsuneki o desencoraja porque elas pensariam que ele é um perdedor estranho e culto. Ela pede para emprestar suas roupas, surpreendendo-o e deixando-o animado porque sua paixão vai usar suas roupas. Ela pega as roupas dele e sai enquanto o idiota fica olhando para o traseiro gigante dela, ela vai. No dia seguinte, durante o almoço, Kamita e seu amigo conversam com Tsuneki e sua nova amiga, Meiko, e ela reclama que um dos professores a puniu mandando lavar o banheiro porque ela estava tentando fugir. Ela então pergunta a Kamita se pode limpar o banheiro das meninas enquanto ainda está usando as roupas. E ao ouvir isso, o bobo fica animado e diz que tudo bem, surpreendendo Iko, que diz que ele é nada menos que um pouco de macho. Depois disso, Tsuneki cumpre sua punição e reclama para Meiko sobre como seu dia foi miserável. No entanto, Tsuneki pede que ela a ensine a usar a máquina de lavar. Enquanto Meiko a coloca para fazer isso, Tsuneki está animada por ser mais material de esposa agora, já que poderá fazer isso para o namorado. Meiko pergunta se Kamita é seu namorado, já que todos têm comentado sobre isso. Tsuneki pergunta o que estão dizendo e Meiko relutantemente diz que os alunos acham que ela é uma prostituta porque anda por aí sem vergonha com as roupas de ginástica de Kamita. Tsuneki age como se os alunos finalmente os tivessem pego e começa a dizer coisas safadas que fazem juntos a portas fechadas, excitando Meiko, que deseja ouvir mais. Em seguida, enquanto Kamita está ao lado da máquina de venda automática, ele de repente ouve duas garotas falando sobre seu relacionamento com Tsuneki e as travessuras que suspeitam que os dois estejam fazendo. Ele rapidamente vem explicar que ele e Tsuneki não são assim, mas as duas garotas parecem estar realmente irritadas, o que faz você pensar que elas estão, na verdade, com inveja porque são solteiras como uma nota de $1 e feias como neblina. No entanto, Tsuneki não ajuda quando aparece com as roupas dele já lavadas e concorda com as besteiras que as garotas estão dizendo. Depois que elas vão embora, Tsuneki arrasta Kamita para um lugar isolado e entrega suas roupas, agradecendo por tê-la ajudado. Ele pergunta por que ela o trouxe aqui e ela responde que não quer aumentar o rumor que já está circulando. Mais tarde, enquanto conversam, Kamita fica surpreso por ser a primeira vez que ela lava roupa e ela diz que só faz lanches da meia-noite em casa, enquanto a mãe dela cuida da lavanderia e tudo mais. No entanto, Kamita diz a ela que não parece alguém que faz isso, o que a deixa irritada. Então ela diz que fará lanches para ele à meia-noite para provar que não está mentindo. Ela pega suas roupas de novo e vai embora. E mais tarde, à meia-noite, eles se reúnem com Iku e Meiko, e Tsuneki faz um lanche delicioso para eles, o que faz Kamita corar como um idiota. Mais tarde naquela noite, enquanto Tsuneki lava a louça, Kamita aparece e se oferece para fazer isso, mas ela diz que está acostumada a fazer isso no trabalho e quer retribuir antes de ir embora. Kamita fica surpreso que ela está indo embora e ela diz que é porque não tem roupas para vestir. Ele diz a ela que pode ficar com as calças dele o tempo que quiser, mas ela insiste em ir embora. No entanto, ele diz que não vai deixá-la ir porque não quer que ela esteja em perigo e seja perseguida por um bando de servos novamente. Uma semana depois, ele fica tão perdido em seus pensamentos que responde assustado quando alguém de repente o cutuca, chamando a atenção de toda a classe. Ele percebe que é Tsuneki e se pergunta o que ela está fazendo em sua aula. Ela responde que eles estão na aula dele hoje. Ela fala em ASMR, o que dá ao idiota uma sensação de formigamento que quase molha suas calças. Os outros colegas de classe percebem isso e dizem para ele arranjar um quarto logo, já que eles escolheram ser bobos e não estudar. Um perdedor entre eles, que não tem nada acontecendo pra ele, até diz que gostaria de estar sozinho em uma sala com Tsuneki. Ao ouvir isso, ela abre o zíper do moletom para mostrar seu sus-top, para que todos possam ter uma ideia de quão grandes são seus melões. No entanto, isso envergonha Kamada e ele rapidamente a cobre. Mais tarde, após a aula, ele encontra Tsuneki, que pergunta se é assim que seus colegas se comportam. Ele diz a ela que ela deve ter sido quente demais para eles lidarem. Ele então sugere que talvez ajude se eles não conversarem muito na aula para evitar suspeitas dos colegas. Ao ouvir isso, Tsuneki diz que não vai falar com ele novamente. Além disso, ela pergunta por que ele se inscreveu no curso de verão e ele fica sem palavras porque seu cérebro não consegue inventar nada para dizer a ela. Mais tarde naquela noite, enquanto janta depois de estudar por um tempo, ele pensa na pergunta que Tsuneki lhe fez à tarde e diz que não podia contar a ela que foi ela quem o motivou a querer mudar para se tornar melhor. Tsuneki logo aparece em seu quarto e diz que precisa de alguém para brincar. Mas Kamada não está para momentos infantis, já que ele precisa estudar. No entanto, ela continua a falar com ele, e sentindo-se distraído, ele pergunta se ela não se incomoda que outros estudantes provavelmente estão estudando em seus quartos agora, enquanto ela está aqui desperdiçando sua mensalidade. No entanto, ela responde que aprendeu em um programa de TV que não deve se comparar aos outros, surpreendendo Kamada, que imediatamente pensa que deve se distanciar de uma idiota assim.
Tsuneki logo pega um livro e começa a estudar, mas logo depois ela reclama que gostaria de estar na praia se divertindo em vez de ser forçada a estudar. Ela acrescenta que teria usado um biquíni e deixado algum perdedor sentar-se sobre ela, e o idiota bem na frente dela diz que ela ficaria fofa com eles. Tsuneki pergunta se ele adoraria vê-la usando um agora. Ela então o arrasta para o banho masculino de biquíni, mas Kamada está envergonhado de estar em um lugar assim com uma garota à meia-noite, enquanto amarra seu pariô de muitas cores. Ela pergunta por que eles estão no banho masculino e responde que gostaria de se molhar enquanto olha para ele sem roupa. Alguns minutos depois, eles entram na piscina e mantêm o distanciamento social, mas as luzes de repente se acendem enquanto conversam. Tsuneki rapidamente se enterra na água e um professor entra se sentindo como Michael Phelps. Ao ver Kamada, ele pergunta o que diabos ele está fazendo no banho a essa hora, e Kamada responde que estava esperando por ele para que pudessem ter uma conversa de homens. No entanto, o professor diz que ele deveria sair da água e ir para o seu quarto, mas Kamada se levanta não querendo que ele descubra que há uma garota com ele no banho. O professor, surpreso, vê-o usando um souspareu e se pergunta: quem diabos é esse palhaço? Enquanto isso, Kamada se oferece para lavar suas costas, assustando-o porque ele ainda se preocupa com suas costas. Mais tarde naquela noite, enquanto Kamada e Tsuneki conversam, ele pergunta se ela gosta do Iraki, o cara mais popular da escola, mas ela não lhe dá uma resposta. Então ele pergunta se o homem no café é seu namorado, surpreendendo-a por ele já tê-la visto em seu local de trabalho antes. Ela diz a ele que o homem é o dono da loja e pergunta se foi ele quem a dedurou, já que seus pais mencionaram que alguém a havia denunciado. Ele rapidamente diz que não foi ele, mas ela parece não acreditar, então pede que voltem para seus quartos. Alguns dias depois, o curso de verão termina e todos se preparam para voltar para suas respectivas casas. Mas Kamada está incomodado pelo fato de Tsuneki não ter falado com ele desde aquela noite. Depois, Tsuneki se demite do trabalho por causa dos pais. Na semana seguinte, as aulas recomeçam, e no caminho para a escola, Kamada vê Tsuneki de longe, olhando para Iraki e sua namorada, e se pergunta se ela realmente gosta dele. No entanto, ao ver seu rosto repugnante, ela se afasta rapidamente, fazendo-o perceber que ela realmente acha que ele é o dedo duro. Várias semanas depois, Kamada recebe uma carta de Tsuneki, pedindo para se encontrarem do lado de fora. Quando se encontram, ela devolve seu moletom, surpreendendo-o. E enquanto ela se prepara para ir embora, Kamita a impede porque ainda se pergunta por que ela tem lhe dado o tratamento silencioso. Ela diz a ele para não deixar com a amiga dela, Yuki, saber que eles foram próximos durante o curso de verão. Kamita se pergunta por que ela está evitando e ela diz que está tentando evitar que Yuki suspeite deles. No entanto, Kamita ainda acha que ela está apenas tagarelando, então ela pega o moletom de volta dele, dizendo que ele não vai recebê-lo de volta se continuar agindo como um idiota descontrolado. No entanto, ele diz a ela que também não vai pegá-lo de volta, até que ela o faça entender o que está acontecendo. Enquanto isso, enquanto continuam suas discussões estúpidas comuns a casais que já estão considerando opções de divórcio, uma garota muito pouco atraente aparece e se apresenta como Makoto do comitê disciplinar dos estudantes. Foi relatado que os estudantes estavam começando a replicar o que acontece em Ohio, e ela veio observar o ambiente escolar para ver se há algum bode expiatório. Makoto logo revela que viu alguns estudantes indo com tudo mais cedo, mas não conseguiu pará-los por causa de quão intenso era o desenvolvimento da trama. Ela então revela mais detalhes que fazem Tsuneki perceber imediatamente que é Yuki. Ela imediatamente vai para o local com Kamita e eles veem Yuki sendo travessa com Haiki. Tsuneki fica irritada e depois que Haiki sai, Tsuneki quebra o gelo perguntando a Yuki por que ela a dedurou. Yuki responde que Haiki parecia estar interessado nela, então ela teve que tirá-la do caminho. No entanto, Tsuneki não se sente traída, mesmo que as besteiras que está ouvindo venham de sua melhor amiga. E ao invés disso, aprecia Yuki por lhe contar. Enquanto Kamita os observa maravilhado, perguntando-se em que nível de estupidez Tsuneki se encaixa, Yuki pergunta a ele o que está fazendo ali. Tsuneki responde que o trouxe para que ele soubesse a verdade sobre tudo, já que inicialmente suspeitava que ele fosse o delator. Após isso, Tsuneki serve a Kamita um prato do que quer que seja aquilo para se desculpar por duvidar dele. Kamita se pergunta por que ela continuou evitando-o quando já sabia quem era o dedo duro, e ela explica que Yuki teria descoberto que eles estavam juntos durante o curso de verão se tivessem sido amigáveis, e teria espalhado o boato porque ela tem a língua solta. Kamita percebe que ela estava protegendo-o dos valentões da classe que teriam atacado ele se soubessem que ele passou o curso de verão inteiro com a garota mais bonita da escola. Tsuneki devolve seu moletom agora que estão kits, e quando Kamita aceita, ele pega na mão dela e diz que deveriam ir à praia. Mais tarde na praia, Tsuneki assume uma posição suspeita e pergunta a Kamita se seu Magnum está carregado, mas ele responde não, e afirma ser um incel. No entanto,
Ela diz que está se sentindo suspeita e adoraria se molhar, do tipo que o oceano não pode fazer por ela. Ela fica ainda mais suspeita e o beija, chocando Kamita, que acha que não é digno de receber um beijo da garota mais bonita da escola, especialmente por causa de como seu rosto está estragado. Mais tarde naquela noite, Kamita pensa que tem uma chance melhor, então ele tenta usar o... Então ele chega, ele aprende com Kai Sanat, mas ela nem mesmo permite que ele fale e revela que vai para uma escola culinária distante após a formatura para melhorar suas habilidades. Portanto, é melhor que eles permaneçam amigos. Kamita sente que seu idiota acabou de ser colocado na zona de amizade, mas ela diz que ele é a razão pela qual decidiu fazer isso desde a noite em que elogiou suas habilidades culinárias, então ele não deve impedi-la. Kamita diz a ela que entende, mas sente que quando pensou que eles se aproximariam, eles apenas se afastaram, e quando ele pensa que as mulheres são tão difíceis de entender, ela de repente lhe dá um beijo, chocando-o. Neste ponto, ele percebe que é apenas o cara legal que toda garota acha fofo, mas não consegue transar, não importa o quanto tente. A partir de então, ele se sente terrível por não ter conseguido convidá-la para sair naquela noite, após o que os dois se tornam mais distantes. Algumas semanas depois, Kamita joga um jogo com seus amigos no PS5 desatualizado na escola. Enquanto isso, uma garota de aparência comum chamada Miami aparece para acusá-los de assistir pornografia em grupo atrás das escadas. Mas eles informam a ela que estão apenas matando tempo jogando um jogo chamado Love Deer, o que a leva a perguntar se eles querem algum item para o jogo. Mas Kamita responde que ele tem um grande item só para ela, que tem cerca de 7 polegadas de comprimento. Ela imediatamente se apresenta a eles enquanto mostra seu console de jogo e diz para trocarem itens com ela. Ela se junta a eles para jogar, mas Meiko logo vem chamar Miami. Ela vê Kamita e seus colegas idiotas, mas não fica surpresa porque eles são notórios por matar a aula para jogar atrás das escadas. Ao perceber que o mestre de cerimônias é Kamita, Miami fica surpresa por finalmente conhecer o famoso otaku gamer da escola, que leva os jogos mais a sério do que seu futuro. Enquanto ela o admira, o Simplório se sente como um Sigma por um breve momento, por ter uma garota fofa babando por ele. Mas Meiko rapidamente a arrasta para longe. Ele não conseguiu dormir naquela noite, pois não conseguia parar de pensar em Miami, e o idiota ficou determinado a melhorar no jogo para igualar suas habilidades. No dia seguinte, os 3 idiotas vão para o local de jogo habitual e ficam chocados ao encontrar Miami já esperando por eles. Ela diz a eles que tem um item para eles e os leva a um karaokê, deixando os caras se perguntando o que diabos esse lugar tem a ver com o item do jogo. Ela desperdiça o tempo deles por um tempo com seu canto horrível, mas os 3 idiotas, pensando com seus magnums carregados, concluem que ela deveria estar no America's Got Talent. Depois de cantar, ela se senta e finalmente mostra a eles o item que prometeu, e a partir daí, todos começam a jogar juntos. Um dia, durante uma de suas sessões de jogo, eles jogam um jogo multiplayer. Mas assim que começam o jogo, Oreki perde o foco graças ao revólver nível 10 na sua frente, e quase suja as calças até que um inimigo o derruba no jogo. No entanto, o perdedor está em negação e pergunta por que foi patinado assim, mas ninguém se importa o suficiente para lhe dar uma resposta que corresponda ao seu baixo QI. No dia seguinte, eles continuam sua sessão de jogos. Depois de patinar um monstro enorme, Kamita ganha um anel de coelho que pode aumentar suas estatísticas, e, tentando agir como um cavalheiro que claramente não é, oferece-o para Miame usar. Vendo isso, Iku pensa que ele é um idiota e diz que é melhor equipar seu personagem em vez de ficar bajulando uma garota fora de seu alcance. De qualquer forma, o cara não pega de volta, mesmo estando triste, e ao notar isso, ela tira um chaveiro de coelho que fez recentemente e dá a ele, surpreendendo a todos. Enquanto isso acontece, Iku se lembra de um evento de jogo de guindaste por tempo limitado para comemorar o lançamento do jogo Milliburn. Então, eles vão imediatamente à loja para jogar o jogo de guindaste. Depois, assim que Miame e Kamita começam a conversar, ela pergunta se ele está interessado em Gusku, um jogo que ela costumava jogar no ensino fundamental. Kamita diz a ela que há um evento sobre o jogo sendo realizado lá e pergunta se eles deveriam tentar um pouco de cooperação. Logo eles se juntam e jogam contra algumas crianças aleatórias que parecem estar muito confiantes em suas chances de ganhar, mas Miami não mostra misericórdia e dá uma surra neles. No entanto, Kamita se aproxima dos jovens e dá a eles o chaveiro de coelho que Miami lhe deu para compensar a surra que acabaram de levar. Mais tarde, ele diz a Miami que ela deveria ter sido mais indulgente com eles, senão ninguém iria querer jogar com ela se continuasse assim. De qualquer forma, ela agradece a ele por se juntar a ela para jogar, o que lhe dá uma sensação nostálgica do passado. Ela então pergunta se ele gostaria de ser seu parceiro de Gusku, afirmando que pode melhorar muito jogando com ele, e ele concorda alegremente, por que não? Alguns dias depois, após jogarem em seu local habitual, Miami se levanta para ir para a aula. Depois de sair, Kamita conta aos amigos como jogar Gusku tem esvaziado seus bolsos porque é o único jogo que Miami joga. Eles pedem para ele sugerir outro jogo que ela possa achar interessante. Então, ele mostra a ela um jogo de dirigir ônibus mais tarde.
mas Miami acha chato e vai jogar Gusku em vez disso. Foi nesse momento que ele soube que ela estava atrás da vida dele. Ele a deixa um jogo. E enquanto ele atravessa o centro de jogos, ele encontra algumas garotas que parecem estar cautelosas sobre serem pegas em um lugar como este. Enquanto ele conversa com as duas garotas feias, Miami logo se junta a ele e diz que precisa ir para a escola preparatória imediatamente, o que leva Kamita a perguntar qual escola preparatória é. Ela diz que é aquela perto da estação, que uma das duas garotas imediatamente reconhece como a famosa Escola Preparatória Elite. Miami se despede e depois que ela sai, Kamita se gaba de que eles têm jogado juntos. No entanto, as garotas perguntam ao idiota por que ele não está indo para a escola preparatória. Elas dizem que se ele continuar assim, pode muito bem repetir um ano e acabar sendo colega de classe delas. A caminho da loja, ele para pensar em como seria ótimo frequentar o mesmo cursinho que sua paixão, mas quando se lembra de como ficaria desleixado diante dela, ele afasta o pensamento da mente. No entanto, ele de repente vê Iku depois de encontrar Miami e se pergunta o que diabos está acontecendo. Ele vai para casa encontrar Tomo para perguntar o que as garotas estão dizendo, mas sai correndo do quarto quando ela tenta contar o que as garotas pensam dele. No dia seguinte, no centro de jogos, Kamita sai para o banheiro por um tempo, apenas para voltar e descobrir que um dos garotos, Takeshi, cujo traseiro Miami chutou outro dia, trouxe Tsuneki para desafiá-la. Enquanto se preparam para a batalha em Gusku, Kamita pergunta a Tsuneki se o bufão caolho é seu irmão, mas ela diz para ele cuidar da própria vida. No entanto, Takeshi diz que revelará a informação se eles vencerem. A intensa batalha do jogo começa, mas após muitas trocas entre os personagens que imitam os Transformers, o time de Miami vence, chocando Tsuneki. No entanto, Araki e Iku veem um membro do comitê disciplinar estudantil do lado de fora, disciplinando um aluno que já foi pego e se perguntam se devem fugir. Eles rapidamente informam Kamita sobre isso para que ele possa escapar com Miami enquanto eles ganham algum tempo, e ao ver o comitê também, Kamita foge com Miami. Depois de escapar para um lugar seguro, Kamita ainda está curioso sobre a relação de Tsuneki com o menino, e ela revela que ele é o filho mimado do chefe dela. Tsuneki logo vai embora após uma breve tensão com Miami, e depois disso, Kamita e Miami vão a um café para relaxar com um coquetel sem álcool. Kamita pergunta a Miami qual é a relação dela com Tsuneki, e ela revela que Tsuneki costumava ser sua colega mais nova no ensino fundamental. Eles costumavam visitar o fliperama juntos e se divertir, até que o relacionamento deles foi atingido por um caminhão. No entanto, Miami diz a Kamita que está se divertindo mais jogando agora do que no ensino fundamental, tudo graças a ele, e ele fica vermelho de vergonha, mesmo que isso tenha significado gastar todas as suas economias de vida sem seguro no processo. Depois de um tempo, Kamita termina seu mocktail, mas deixa uma cereja no copo. Então Miami pergunta a ele se pode colocar a cereja dele na boca, e ele concorda alegremente, esperando que ela também retribua o favor dando a cereja dela para ele comer. No dia seguinte, Iko e Araiki cumprem punição, pois foram pegos no centro de jogos e dizem a Kamita que foram proibidos de ir ao fliperama pelo resto do semestre. No entanto, Araiki logo expressa como eles têm estado sob pressão desde que Miami se juntou às suas sessões de jogo por causa de quão boa ela é. Ele finalmente diz que sente falta dos dias em que eram apenas os três jogando com seus joysticks e se divertindo. Kamita revela que viu Iku se encontrando com Miami no dia anterior, e Iku responde que eles se encontraram por acaso quando ele foi procurar sua paixão, que ele achava que estava frequentando o cursinho. Depois, Araiki e Iku provocam Kamita sobre gostar da garota. O amigo fica tímido e diz que só a respeita como gamer. No dia seguinte na escola, Kamita fica preocupado com Miami, já que ela não veio para a escola. Então ele leva Tsuneki para uma sala isolada para perguntar sobre o que aconteceu ontem. E ela explica que quando estavam no ensino fundamental, Miami era a garota mais popular da escola. Ela tinha um talento incrível em tudo o que fazia, que superava todos os seus colegas, o que a tornava o assunto entre os estudantes. As meninas começaram a odiá-la porque suas cabeças burras não conseguiam acompanhar e aqueles que se achavam Sigma tentaram a sorte, apenas para perceber que eram beta o tempo todo. No terceiro ano, todos já a haviam abandonado e ela ficou sozinha. Sumete então diz a Kitami que, quando o viu andando com ela, imediatamente sentiu que ele eventualmente teria seu ego esmagado. Mas o Simp responde que nunca teve muito ego, já que ele é apenas um pedaço de merda inútil, com cara de canalha. Ele diz a Sumete que nunca se afastará de Miami, e em seguida liga para Miami para saber por que ela não está na escola. No entanto, Miami diz que está bem e pergunta se ele quer jogar Gusku hoje também. Ele responde que o presidente do DC já está atento para pegar qualquer bode expiatório que visitar o centro de jogos. Ao ouvir isso, Miami o convida para ir à casa dela, chocando o idiota culto que imediatamente pensa em 1001 maneiras de tirar a calcinha dela. Ele consegue se controlar para não se sujar de tanta excitação. E mais tarde, ao chegar ao apartamento dela, um cara estranho o puxa para dentro.
Ele se pergunta por um momento se Miami planeja ficar entre eles para algum tipo de aplauso bidirecional. Mas o cara se apresenta como Sada, o irmão mais velho de Miami. Ele começa a conversar com ele enquanto espera por Miami, que está no chuveiro. Mais tarde, ela chega e o leva para o quarto dela para jogar Gusco. Ela diz que passou a noite toda tentando derrotar um inimigo forte, mas não conseguiu, e Kamita pega o controle do jogo para tentar. No entanto, ela diz que teria sido mais fácil se fossem os 4. Kamita revela que aqueles 2 foram punidos e não podem jogar até depois das finais, deixando Miami triste por ser culpa dela. Ela também se sente péssima por parecer que o afastou dos amigos, e mesmo que Kamita tente convencê-la do contrário, ela não escuta. Ela pega o telefone e vai para o banheiro, dizendo que chamaria outra pessoa para jogar. Ela imediatamente liga para Sumete e a desafia para uma batalha de jogo, mas Sumete responde que não tem tempo a perder. Ela só quis jogar com ela no encontro anterior por causa de Takeshi. Sumete finalmente diz a ela que superou jogar jogos desde o ensino fundamental, mas aponta que Miami agora tem um parceiro com quem pode jogar. Após a ligação, ela timidamente diz a Kamita que quer jogar com ele. Ele fica animado e diz a ela que tem um lugar secreto que o presidente do DC nunca pode alcançar. Eles vão para o fliperama secreto, e chegando lá, vão para a mesa de futebol. Eles começam a jogar batendo nas bolas de pista, e Miami o vence mesmo sendo a primeira vez que joga. Enquanto isso, ela percebe que cortou o dedo ao bater na bola, e Kamita se oferece para tratá-lo. No dia seguinte, Kamita a espera no local de jogos habitual na escola, e enquanto ela demora a chegar, ele espera ansiosamente por ela, e fantasia sobre conversar com ela novamente. Ela logo aparece e ele fica vermelho ao vê-la. Eles conversam por um momento, e então Kamita de repente a convida para acompanhá-lo ao evento Komima. Ele responde que isso parece mais um encontro, levando-as a perguntar se ele gostaria de sair em um encontro com ela. Ele diz a ela que sim, e que isso seria uma recompensa por ajudá-la no próximo evento de mercado cômico. Uma semana depois, Kamita e sua irmã chegam ao evento de mercado cômico, então eles começam a procurar por Shiori e Miami, apenas para encontrar Miami vestida com uma fantasia de coelho. Ao vê-la, a carne de Kamita se lança em uma posição horizontal enquanto ele fica vermelho. Por outro lado, Miami não está tão animada e está envergonhada com a fantasia ridícula em seu corpo. Alguns clientes em potencial aparecem para ver o que estão vendendo, e enquanto as outras garotas tentam persuadi-los, o pior vendedor de todo o evento mostra sua cara feia e os afugenta. Ele se sente envergonhado por sua cara horrível ter feito isso de novo, e pede desculpas por fazer o oposto do que foi contratado para fazer. No entanto, ele tem a ideia de verificar se os produtos podem ser usados como decorações corporais, mas enquanto ele testa onde colocá-los no corpo de Miami, ela começa a desconfiar e sai correndo imediatamente antes de se molhar. Kamita fica surpreso e começa a procurá-la. Ele a encontra diante de um grupo de fotógrafos desesperados tirando fotos dela, mesmo que ela esteja desconfortável. Bro pensa em entrar no meio deles para levá-la embora, mas eles não o deixam entrar. Ele vê Shiori, que lhe diz que os fotógrafos devem realmente amar Miami para estarem todos em cima dela assim, mas Kamita responde irritado, dizendo que quer tirá-la de lá. Em uma tentativa de ajudar, Shiori de repente revela seu traje de cosplay de Gusku, distraindo os fotógrafos e permitindo que Kamita escape com Miami. Ele corre sem saber para a área do banheiro, mas quando percebe, tenta sair imediatamente. Ela pede para ele ajudá-la a abrir o zíper do traje para que ela possa trocar de roupa. Ele fica envergonhado quando vê a posição do zíper, logo acima dela, então diz que suas mãos não conseguem alcançar ali para evitar ter que fazê-lo. No entanto, ela assume uma posição suspeita adequada para nado de costas e diz para ele colocar. Após isso, o evento continuou, e após as vendas do dia, eles pararam em um café para comer algo. No entanto, Kamita fica surpreso ao ver Tsuneki trabalhando lá, mas ele finge não conhecê-la para não levantar suspeitas dos outros. Mais tarde, na mesa, depois de conversarem por um tempo, Miami dá a Kamita um presente para agradecê-lo por ajudar no evento do mercado cômico. Ela também expressa que essa fase da sua vida tem sido divertida e cheia de acontecimentos, ainda mais do que tudo o que ela aproveitou durante os anos do ensino fundamental, graças ao fato de Kamita ter escolhido estar com ela. No entanto, ela anunciou que teria que começar a se preparar para os exames no dia seguinte. Mais tarde, a caminho de casa, enquanto se preparam para se separar, Miami agradece a Tsuneki e diz que voltarão outra vez. No entanto, Tsuneki franze a testa ao ver o rosto feio de Kamita novamente. Então ele diz a ela que ela fica melhor quando sorri. Miami fica com ciúmes ao ouvir isso e sai imediatamente, surpreendendo Kamita. Ele imediatamente a segue para descobrir o que aconteceu e ela diz que acabou de perceber que usou a fantasia de coelhinha o dia todo, mas ele nunca a elogiou. Ela diz que está indo embora, mas ele de repente lembrará de sua promessa de sair em um encontro com ele se ele ajudasse no Komima. Ela fica surpresa e diz que já está tarde, e ele responde que essa é sua única chance de levá-la a um encontro, já que ela começará a se preparar para os exames no dia seguinte.
Eles de repente percebem que o amor está no ar quando veem diferentes casais escondidos em cantos trocando beijos. Ele logo pega a mão dela e diz que quer que ela seja sua namorada, mas ela o rejeita dizendo que não é boa nesse lance de namorado-namorada, o que o deixa triste. Ele olha para a lua para pensar sobre sua vida miserável e se pergunta se seu rosto fez isso de novo. Mas Miami de repente nota seu pomo de Adão e começa a chupá-lo, chocando-o. Ela diz a ele que tem uma queda por maçãs de Adão e não conseguiu se segurar quando viu a dele, que ela já estava observando há um tempo. No entanto, Kamita prefere que ela coma sua salsicha em vez de sua maçã. Ela nota a cicatriz no pescoço dele causada por seus lábios e pede desculpas imediatamente. Ela oferece um curativo e, em seguida, diz a ele que há outra coisa nele que ela também gosta, que é o fato de ele sempre correr atrás dela. Ela então pergunta a ele se ele continuaria vindo até ela e Kamita de repente a abraça, surpreendendo-a. Depois, eles começam a se beijar. Várias semanas depois, Kamita se envolve com outra garota chamada Kyoko, uma estudante do primeiro ano que é otaku de quadrinhos. E quando seus colegas de classe perguntam sobre ela, ele diz que ela é sua amiga de infância. No entanto, as meninas zombam dela e dizem que ela ainda é uma criança por gostar de quadrinhos como estudante do ensino médio. Mais tarde, enquanto Kamita conversa com Kyoko sobre como os quadrinhos que ela lhe mostrou antes mudaram ao longo dos anos para se tornarem explícitos e cheios de enredo, Kyoko diz a ele que ele também mudou, já que ele nunca costumava se importar com o que os outros diziam no ensino fundamental. Ele responde que seus colegas de classe vão zombar dele se o encontrarem lendo um quadrinho tão nojento. Enquanto eles conversam, Tomo aparece atrás deles e pergunta o que estão fazendo juntos. Então, seu senhor, Macaco também aparece e fica chocado ao ver Kamita. Tomo sai imediatamente e o macaco ameaça fritar as bolas de Kamita se ele algum dia revelar que ele e a irmã estavam sozinhos no telhado. Mais tarde, Kyoko o convida para ir ao café comer panquecas, mas Kamita está relutante porque comer panquecas em um lugar assim reduzirá sua aura masculina. Kyoko diz a ele que não precisa se importar muito com isso, já que ele não transmite vibrações de cara, então talvez ele não seja hétero. O irmão toma isso como um insulto à sua persona Sigma, então ele diz a ela que vai mostrar o quanto ele é homem. No café, o glutão termina uma pilha de pratos de panquecas e diz a Kyoko que só um homem poderia comer tanto assim. Mas ela ainda não o sente, e diz que a coisa mais masculina que ele pode fazer é arranjar uma namorada. No entanto, Bro não entende de paquera, mesmo sendo gamer. Mais tarde naquela noite, ele pergunta a Tomoe o que diabos ela estava fazendo sozinha com aquele macaco no telhado. Mas ela diz para ele não fazer uma pergunta estúpida e que se ele encontrou uma garota, deveria ir lá em cima para conquistá-la também. No entanto, ela revela mais tarde que o cara pediu conselhos sobre o clube de economia doméstica, surpreendendo-o. Ele pergunta o que o clube de economia doméstica faz e ela responde que é um clube só para meninas que pega roupas que você não precisa, o que o torna popular entre as meninas que precisam de trocados. No entanto, Kamita acha que eles estão envolvidos em algum negócio suspeito. Enquanto isso, Kyuko está em casa pensando em como Kamita a chamou de infantil mais cedo naquele dia, porque ela se recusou a deixar de gostar de tudo que gostava no ensino fundamental. Ela olha para suas coleções de quadrinhos e no dia seguinte, ela as empacota e as leva para um parque para deixá-las. Ela logo encontra duas garotas, uma das quais inicia uma conversa e pergunta por que ela parece que o Hulk a esbofeteou. Ela responde que um garoto que ela conhece há muito tempo disse que ela era infantil e parece que ele amadureceu mais do que ela no ensino médio, o que a está estressando. A garota diz para ela se juntar ao clube de economia doméstica que a ajudará a desenvolver o charme feminino que conquistará sua infância. Ela então diz a Kyuko para vir na semana seguinte à noite, surpreendendo-a. Ela pergunta por que está se encontrando com elas à noite, e a garota diz para ela vir junto com seu amigo de infância se estiver em dúvida. Na noite de segunda-feira, ela vai ao clube com Kamita, e ao se apresentarem, Kamita fica curioso sobre o que eles fazem. Ela logo vê um vestido suspeito em um manequim. Ele fica envergonhado e pergunta o que diabos estão fazendo com aquilo, mas eles dizem para ele sair por um tempo se quiser saber. Depois que Kamita sai, as duas garotas começam o ritual de transformação em Kyuko. Pouco depois, os três encontram Kamita do lado de fora, vestidos em kimonos. E enquanto se sentam à mesa para conversar, as garotas perguntam a Kyuko se ela está pronta para entrar no clube. No entanto, Kamita interrompe antes que ela responda a eles, e ele pergunta por que compram roupas usadas, já que ele não pode permitir que Kyuko entre em um clube suspeito como aquele. A questão quase se transforma em uma briga física, mas Nagesawa, o ex-presidente do clube, intervém e explica que compram roupas usadas porque o orçamento deles não cobre despesas com coisas como os kimonos e bolinhos, então reutilizam tecido antigo e fazem roupas para vender. Kyuko finalmente revela seu desejo de entrar no clube, e Kamita deseja-lhe boa sorte. 3 meses depois, é quase Natal, então um dia na aula, os colegas de Tsuneki vêm perguntar sobre seus planos para a véspera de Natal. E ela lhes diz que tem algumas coisas planejadas para esse dia, com um jantar em um hotel chique sendo o último da lista.
Kamita ouve isso e fica surpreso que alguém realmente conseguiu que ela concordasse em sair para um encontro, enquanto ele pensa em como aquele cara deve ser um grande sedutor, Ikue aparece diante dele para falar sobre a véspera de Natal também. Inicialmente, ele pensa que Ikue veio contar o que farão no Natal, mas Ikue de repente diz que também tem planos. Logo explica que passará o tempo com a paixão da escola do seu ano, fazendo Kamita perceber que ele é quem tem um problema por estar tão solteiro. Mas depois, ele vai para a aula de economia doméstica. Sala do clube e encontra uma garota dormindo em uma fantasia estranha. Ela acorda apenas para ele descobrir que é a Kyuko. Ele fica surpreso e pergunta o que ela está fazendo com aquela fantasia, ao que ela responde que está modelando as fantasias que os veteranos estão fazendo para o Festival do Fundador. Ela então oferece a ele bolo e chá para avaliar, já que tem feito muitos bolos em preparação para o festival que se aproxima. Mas Kamita também quer comer os bolos dela. Ao provar o bolo, Kamita fica surpreso que ela tenha melhorado tanto em tão pouco tempo desde que entrou no clube. Mais tarde, enquanto se prepara para sair, ele tenta dizer a ela para ter um encontro com ele após o Festival do Fundador, mas para no meio e diz para ela não se preocupar porque ele não tem coragem. Ele vai encontrar Tsuneki para recomendar um plano de encontro para o Natal, e ela diz para ele tentar opções de Natal para adultos. Kamita imediatamente verifica no Google para ver o que isso significa, e o idiota fica fascinado pelo que nem entende. Mais tarde, ele vai para a sala do clube de economia doméstica, onde é informado que estão tendo um problema com fantasias para usar no próximo festival, então ele se oferece para doar algumas das roupas que usava quando era mais jovem. Ele leva Kyuko para sua casa para dar a ela as roupas. No caminho de volta, ele mostra a ela os planos de Natal para adultos com base na recomendação de Tsuneki, e pergunta se ela gostaria de ir com ele após o Festival dos Fundadores. Mas ela imediatamente objeta que terá que limpar o clube de economia doméstica, então terá que recusar, tornando difícil para Kamita engolir, pois esta é a terceira rejeição que ele recebe de garotas. Eles continuam caminhando de volta e ele pergunta como ela o vê, ao que ela responde que ele é apenas um amigo para ela. Enquanto isso, as outras duas garotas do clube de economia doméstica espionam eles, e ao encontrar Kyoko mais tarde, provocam-na sobre Kamita convidá-la para passear por hotéis adultos. Kyoko fica envergonhada e esconde o rosto. No entanto, ela pergunta por que os caras ficam tão suspeitos na véspera de Natal, mas elas também não sabem o motivo e dizem que a levarão a uma pessoa mais experiente no assunto. No dia seguinte, elas encontram Tsuneki e fazem a mesma pergunta, e ela lhes dá uma verdadeira palestra sobre o assunto, mais do que você provavelmente já ouviu em sua vida entediante. Tsuneki pergunta por que estão perguntando isso, e as duas garotas começam a zombar indiretamente de Kamita, fazendo Kyoko se sentir mal, e ela se desculpa. Mais tarde, ela lhes diz que recusar o pedido de Kamita deve tê-lo magoado, e ela não gosta que estejam zombando dele. Alguns dias depois, enquanto Kyoko volta para casa da escola, ela quase se torna a próxima vítima do Truck-kun, mas Kamita a salva. Então, enquanto caminham juntos para casa alguns minutos depois, ela pergunta se ele convidou mais alguém para sair na véspera de Natal, e ele responde que não, acrescentando que ele e Akari apenas foram a um karaokê onde encontraram Tsuneki e amigos. Akari tentou brincar ensinando-o a arte da conquista, mas ele foi rejeitado mais rápido do que seu pai saiu para comprar leite e nunca voltou. Kyoko diz a ele que está aliviada por ele ainda ser o mesmo de sempre, mas ele não entende do que ela está falando. Ela então diz que quer que eles permaneçam o mais próximos possível por muito tempo, como amigos de infância que sempre foram. Foi nesse momento que ele percebeu que ela o tinha colocado na zona de amizade. Depois disso, enquanto continuam a caminhada para casa, após um momento embaraçoso na loja de lingerie, ela diz para ele vir ver as decorações de árvore de Natal que o clube de economia doméstica fez para o próximo festival. Ao chegar lá, ele fica impressionado com a beleza da árvore de Natal. O presidente do comitê executivo do Festival dos Fundadores e sua parceira estão satisfeitos com o resultado e elogiam o clube pelo esforço. No entanto, depois que todos saem, com Kyoko e Kamita permanecendo, Kyoko revela secretamente que eles ficaram sem materiais enquanto decoravam a árvore, então tiveram que improvisar com roupas íntimas, chocando-o, mas ele diz que vai fingir que não ouviu isso. Depois ele pergunta a ela qual é a sua agenda para o Festival dos Fundadores, e enquanto ela está prestes a dizer que não estará disponível novamente, assim como da última vez, ele interrompe e diz que estava apenas perguntando sobre a agenda dela para o festival. Ela divaga sobre sua agenda para o festival, da qual ele obviamente não dá a mínima, e depois que ela sai, ele se sente péssimo ao perceber que realmente não há saída aqui. No caminho para casa, ele vê um escorregador em um parquinho e se lembra dos momentos de infância com Kyoko. No entanto, enquanto tenta continuar andando, ele de repente vê um cara com a máscara de gafanhoto subindo no escorregador. Então ele imediatamente se aproxima do parquinho apenas para descobrir que é Ikkyu. Ikkyu faz alguns movimentos com as mãos, mas de repente cai do escorregador, fazendo Kamita se perguntar se ele está chapado de crack barato. Enquanto está deitado no chão, Ikkyu se sente um perdedor e logo revela que sua paixão recusou seu convite para sair na véspera de Natal. O cara fica bravo e soca o chão, dizendo que não quer ser apenas amigos.
Kamita, que pode se identificar com isso, simpatiza com ele e sugere que levem essa dor para a academia. Mais tarde naquela noite, Kamita faz isso. Alguns flexões pela primeira vez na vida, e ele desconta sua raiva na mesa enquanto pensa em como foi fácil para Kyoko dizer não. Depois disso, ele acorda antes do amanhecer e sai para correr só para se sentir melhor. No dia seguinte, no Festival do Fundador, que também é a véspera de Natal, Kamita reúne coragem suficiente para dizer a Kyoko que quer conversar com ela. Ela tenta recusar com a desculpa de que está ocupada vendendo bolos, mas ele diz que vai esperar até o final do festival. Ela diz que estará ocupada limpando depois, e ele responde que vai esperar até depois disso. Kyoko então diz que terá que se apresentar ao clube de economia doméstica, mas Kamita não deixa essa oportunidade passar e responde que não se importa de esperar até depois disso. Então, sem desculpas restantes, ela concorda em encontrá-lo no telhado. Kamita dirige-se para o telhado depois disso, mas no caminho ele vê um casal se abraçando de longe, e o idiota culto para observá-los. Ele permanece ali até que Kyoko termine todas as suas tarefas e o encontre espiando pela janela. Kamita se assusta e cai no chão, e quando ela descobre o que ele está olhando, ela chuta o traseiro feio dele e sai com raiva. Ele imediatamente corre atrás dela para o telhado, pedindo desculpas por ser um esquisito. Ele começa a levantá-la e diz que quer que ela o veja como um homem. Ele eventualmente a convida para sair e pede para ela ser sua namorada. E em seguida, ela se senta entre as pernas dele, porque não há outro espaço no longo banco. Isso é seguido por uma discussão sem proveito que só acontece entre amantes. Ela se levanta e estende a mão para ele, então ele a segura e a puxa para perto para abraçá-la. Então, o mano finalmente a beijou e eles viveram felizes para sempre. Se você chegou até aqui, comente arriscando. E se você gosta de resumos de anime como este, então assista a este vídeo aqui.